na rua mesmo. Minha filha também é missionária. Ela é a encarregada do trabalho lá em Boa Vista. Ela está agora mesmo negociando a chegada de 2 famílias. Uma que vai para Goiânia, esposa aí, uma filha. E a que vem para Cosmópolis, um casal. Famílias morando na rua. A de Cosmópolis já tem algum tempo que está na rua também, não é isso? Uma igreja recebeu eles lá. Famílias inteiras saindo da Venezuela, vindo para o Brasil, morando na rua porque não tem onde morar. E não tendo sequer água para poder dar para os filhos. É um desafio. Eu gostei muito da frase, sem igreja não há missão, sem missão não há igreja. É muito bonito isso, porque realmente Deus é o pai da obra missionária. Ele é quem estabeleceu que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, que tem feito com que a sociedade chegasse a uma corrupção tamanha em que exista uma indiferença para com as pessoas, com as famílias, com os cidadãos. Não são ladrões, não são habitantes de rua, estão em situação de rua porque o seu país está numa situação terrível por causa da política. Isso pode acontecer com qualquer país. Já aconteceu com outros países. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, a desgraça aconteceu por lá por causa de um problema político. E hoje a Alemanha se levantou. A mesma coisa com o Japão e outros países. Mas eu quero pensar, antes de apresentar algumas fotos sobre a Cristolândia e sobre essa realidade social, nosso ministério é usar o aspecto social para levar Cristo às pessoas. Não estamos para fazer assistencialismo, estamos para atender as pessoas, para levar Cristo a elas. E o texto é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. É muito interessante este texto. A preocupação é fazer um resumo da Bíblia, do Antigo Testamento, e Jesus faz um resumo de tudo o que tem nas Escrituras, no Antigo Testamento, nesse texto. Então, como é a minha primeira oportunidade, e eu não sei se Deus vai nos permitir outra, eu vou me dedicar a compartilhar com os irmãos um resumo, e com o resumo espero que os irmãos entendam a perspectiva onde estamos e para onde vamos. Resumo. Fala sobre a história do samaritano, mas não começa ali, começa um pouco antes. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? E isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu estou no versículo 28, Lucas 10, versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe deixaram causaram-lhe muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia em seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicou-lhes óleo e vinho e colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3
que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O texto está falando sobre o resumo das Escrituras, o texto está falando da interpretação dos mandamentos e como estes mandamentos se cumprem. Os mandamentos se cumprem no amor. O amor para com Deus e o amor para com o próximo. O amor primeiramente para com Deus de uma forma profunda, aonde ele tenta dar dimensões, com toda a sua força, com todo o seu coração, com tudo que você tem, você deve amar a Deus. E também ao próximo como a ti mesmo. A pergunta continua dizendo: e quem é o meu próximo? Não desvia do assunto, o assunto continua sendo o amor. O homem tenta identificar a quem demonstrar esse amor. Então Jesus conta a história, uma parábola. Ele cria uma história para poder ajudar a entender qual é o cumprimento do amor de Deus, o cumprimento do amor para com o próximo, o cumprimento de tudo que estava escrito nas Escrituras, com uma história. E Jesus faz um paralelo entre amor e não com o ódio. Jesus não coloca frente a frente amor e ódio. Não. Jesus não colocou frente a frente amor e ódio. Jesus colocou frente a frente amor e indiferença. Indiferença. A diferença entre amar ao próximo ou não amá-lo se chama indiferença, não se chama ódio. Não é a raiva com aquele homem que está caído. Não era raiva que aquelas pessoas, ódio que aquelas pessoas, o sacerdote e o levita demonstraram para aquele homem caído. Amor se demonstra primeiramente vencendo a indiferença. O sacerdote e o levita, que eram religiosos na história de Jesus, estes homens se preocupavam em buscar nas Escrituras a mensagem de Deus para suas vidas, mas não a vida da mensagem que estava nas Escrituras para a sua vida. A mensagem teórica sem a mensagem prática, a mensagem informativa sem a mensagem de ação. E isso causa indiferença. Se nós estamos falando de dois grupos, estamos falando de refugiados que chegam dizendo: lá eu não tenho condições de viver. Quantos de vocês viram a reportagem da Rede Globo quando mostrou o pessoal comprando carne podre na Venezuela? Quantos aqui? Vocês lembram dessa reportagem? Lembram? Estava lá o repórter perguntando: mas essa carne, por que estragou a carne? Porque desligaram a luz, aí os refrigeradores ficaram sem energia e a carne começou a ficar ruim, começou a cheirar ruim. E aí tinha algumas pessoas para comprar carne, lembra da reportagem? A gente tinha fila para comprar carne estragada. Por que as pessoas chegam ao ponto de fazer fila para comprar carne e sabendo que ela está cheirando mal? Porque não tem. Não tem remédio, não tem comida, não tem. E quando não tem, o que a gente vai fazer? Ficar quietinho aqui e esperar morrer. Não, a gente vai tentar sair de onde está para buscar uma outra alternativa. Não sei quantos de vocês vieram de outros estados. São Paulo é uma cidade acolhedora. O número de pessoas que vêm do Nordeste. Tem alguém que veio do Nordeste para cá? Levanta a mão. Muito bem. Glória a Deus. Foram colhidos aqui em São Paulo, receberam oportunidade de trabalho. No começo não foi. Se vocês vieram e chegaram aqui sem contato de alguém, sabem que foi difícil. Foi ou não foi difícil? Quando vocês conversarem com o Noda, vocês vão ver que ele fala bem enrolado. Porque ele também veio de fora. Ele veio do Uruguai. E eu conheço o Noda porque eu também vim do Uruguai. Os meus pais também vieram para São Paulo, porque a situação lá também estava ruim. Chegar a um lugar desconhecido não é fácil. Buscar oportunidades não é fácil.
chegar e ter um grupo de pessoas hostis, tirando até a oportunidade de água, não é fácil. O amor não se reflete contrário pelo ódio, se nota contrário ao amor a indiferença. Isso não é problema meu, vocês é que vieram, deem o jeito de vocês. Isso é indiferença. Ele que escolheu ser drogado, isso é problema dele, não é responsabilidade minha. Talvez aquele sacerdote, aquele levita disse, quem mandou dar mole, deu mole, vieram os bandidos e bateram, te roubaram e você se foi distraído. Eu não vou dar distraído, eu vou direto para o meu caminho para que não me roubem a mim também. Você pode usar o argumento que for, mas isso se caracteriza por indiferença. Jesus faz o paralelo. Se você quer entender o que está escrito nas Escrituras, o importante é o amor. E o amor vence a indiferença. O amor de Deus nos constrange, diz as Escrituras. Nos constrange. Eu não posso ver o caído e ficar indiferente e fechar os meus olhos e passar por alto nessa situação. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar em paz no meu coração, sabendo da realidade que as outras pessoas... Dá para mudar o mundo? Não dá. Há uma multidão ao nosso redor que tem necessidades. Vamos ver algumas imagens aqui do que é a realidade da Cristolândia, próximo de São Paulo. Essa é a realidade da Praça Júlio Prestes. Algum de vocês já foi na Praça Júlio Prestes? A Praça Júlio Prestes, de dia, é assim, de noite tem mais gente. De noite eles agrupam, isso fica tremendo. Todos eles querem sair das drogas? Não, não querem. Há muitos que estão acomodados nessa situação do pecado. Afundaram no pecado e se acomodaram no pecado. Mas e se as pessoas quiserem sair? E se as pessoas quiserem ter uma oportunidade? E se alguns estivessem perguntando, se alguém me der uma oportunidade, eu saio dessa vida? Para onde eles vão? O que é que eles vão fazer? O que é que eles vão encontrar? A quem eles vão recorrer? Ao governo? Numa clínica? As clínicas terapêuticas, elas têm por costume usar remédio ansiolítico. Ou seja, troca a droga pelo remédio. Eu não estou aqui questionando as clínicas e as terapêuticas como elas fazem. A Cristolândia não usa remédio. Nós entendemos que a pessoa entrou nas drogas porque ela decidiu erradamente considerar que a droga era uma alternativa. Se ela decidiu errado, agora ela pode decidir certo, tomando a Cristo como Salvador de sua vida e deixar que Ele transforme a sua vida. Se ele decide corretamente, então nós podemos ajudá-lo a caminhar juntos e fazer dele um discípulo de Cristo, porque a nossa expectativa não é que eles deixem as drogas. A nossa expectativa é mais do que isso. Nós queremos que ele seja um discípulo multiplicador. Esperamos que ele conheça a verdade, que a verdade o liberte e que ele leve essa verdade a outras pessoas. Porque é muito difícil a batalha. O uso do crack, ele vicia muito. O crack, usando uma vez, você fica viciado. Uma vez. E a mesma coisa com o evangelho. Você prega para a pessoa uma vez e ela se converte. Não é assim? Não é assim, não? Que é isso, pastor? Não é assim, não? Não é assim. Você fala para a pessoa e a pessoa pensa. Aí você fala de novo, ela continua pensando. E você fala de novo e ela continua. Gente, você vê a verdade que liberta. Você sabe o poder que Deus tem para poder ajudar. E a pessoa continua pensando e pensando. Por isso, nós precisamos que aqueles que decidem tomar uma decisão, eles se somem ao exército daqueles valentes que querem fazer a diferença em nome de Cristo. Por isso precisamos trabalhar para que eles sejam discípulos multiplicadores. Que eles conheçam o mesmo que fez Paulo com Timóteo e diz, agora procura um homem idôneo e compartilha com ele, para que ele conheça essa verdade e leve a outros. Essa verdade foi compartilhada ao longo dos anos e mais de 2000 anos se passaram e a verdade continua chegando até os nossos dias. Senão não teria chegado. Se homens idôneos não tivessem passado para outros essa mensagem, essa verdade não teria chegado 2000 anos depois.
Por isso precisamos continuar semeando discípulos multiplicadores, homens e mulheres que levem essa verdade a outras pessoas, e não importa de onde ele veio, mesmo que ele tenha vindo do mais profundo buraco das drogas. Se Jesus o libertar, ele verdadeiramente será livre, e ele terá autoridade em Cristo para dizer às pessoas: Jesus transforma. Amém? Essa é a realidade das ruas, essa é a realidade da Missão Cristolândia. Nós temos atendimento de mais ou menos 150 pessoas no café da manhã, mais ou menos umas 150 pessoas no almoço. Este é um sábado, no sábado enche, a casa tem capacidade para mais ou menos 200 pessoas. Os que estão de pé são os voluntários, são os colaboradores e os nossos visitantes. Aí sim, pastor, tem visitante à beça. Nós temos em média mais ou menos 30 crentes e 150 visitantes, porque são todos vindo da rua, para poder estar conosco, para tomar café da manhã, para tomar banho, para poder almoçar, para cortar o cabelo, para ter uma oportunidade. Mas o nosso objetivo não se limita ao assistencialismo. Nosso objetivo é pregar a palavra antes do café da manhã, pregar a palavra antes do almoço e desafiá-los a que eles deem um passo de fé. Dá um passo de fé e o Senhor vai fazer as demais coisas. O Senhor vai te libertar. Gente, é gratificante ver a vida de uma pessoa transformada. Agora é interessante. Nestes dias nós recebemos uma caravana e eles diziam: nós tínhamos acompanhado o trabalho da Cristolândia por vídeo. Uma coisa muito interessante que o vídeo não tem. O vídeo não tem aroma. Vocês sabem qual é o aroma do pecado? Olha, o aroma do pecado é feio, tá? O pecado que esse povo tem dá um aroma de pecado terrível, terrível. Há dias em que a situação está mais crítica que outros, não é isso, irmão Noda? Há dias que mas compaixão e graça também tem aroma? Também tem aroma. Tem aroma de roupa nova, tem aroma de roupa limpa, tem aroma de banho, tem aroma de... Gente, nós estivemos lá em Boa Vista e eu quero fazer um paralelo dessa mesma situação. Quando começamos com as máquinas de lavar roupa, no segundo dia, uma senhora pegou a roupa, cheirou e começou a chorar. E o missionário perguntou para ela: a senhora está chorando por quê? Meu amigo, tem 3 semanas que eu estou indo na sacola de roupa suja, procurando a menos suja para poder vestir. E agora você está me dando uma roupa cheirosa, limpinha, lavada com omo, para poder ficar cheiroso. Se você vai demonstrar compaixão e graça, faça o seu melhor. Não faça pela metade. Para poder demonstrar o amor de Cristo, tem que ser o melhor, porque o amor de Cristo foi a maior e a melhor prova do amor de Deus para nossas vidas. Eu não estou fazendo propaganda de produto não, tá, gente? Eu estou só dizendo que a gente às vezes pode pegar um sabão em pó de segunda categoria para dar para as pessoas, porque não, gente, a gente tem que fazer o nosso melhor, independentemente da marca do sabão em pó. É difícil demonstrar compaixão e graça, não. Mas precisa vencer a indiferença. Precisamos vencer a armadilha do inimigo da indiferença, de acovardar-nos diante da oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. O sacerdote e o levita, religiosos por costume, por vida, não conseguiam fazer a diferença ou vencer a indiferença, se deixaram vencer pela indiferença, não demonstraram amor próximo, não identificaram o próximo, e quando a pessoa que estava interrogando a Jesus, o mestre da lei estava interrogando, até ficou com um nó na garganta, não quis dizer que era um samaritano, porque ele não gostava do samaritano. O que teve compaixão, o que teve misericórdia com ele, por isso ele usou essa expressão, porque ele não queria aceitar que um samaritano pudesse, numa história, ter melhor integridade ou demonstração de compreender e viver a palavra que um religioso, sacerdote, um levita. Próximo. Nós temos 9 unidades de internação, quase capacidade para 300 pessoas, e isso é pouco, diante de uma Cracolândia de quase 2.000 pessoas, masculinos e femininos. Temos 3 etapas. A porta de entrada é a missão lá a
a 2 quarteirões da Cracolândia, na Barão de Piracicaba. Ali é a nossa porta de entrada. E temos a fase 1, que é a fase de desintoxicação e reconstrução de valores, e a fase 2 é a parte de ressocialização. Gente, sabe quanto tempo demora para poder sair desintoxicado e preparado para reintegrar-se na sociedade? O processo na Cristolândia demora 1 ano e meio a 2 anos. E a pessoa usa a droga uma vez, já fica viciada. Por isso não dá para pensar em apenas investir na pessoa para que ela deixe a droga. Precisamos investir na vida da pessoa para que ela conheça Cristo, seja um discípulo e sinta a importância de ser um multiplicador. Como aquele endemoniado, quando Jesus o viu, disse: não, vai para a sua terra, para os seus parentes e conta quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Por quê? Porque isso é importante. Eles vão com um testemunho de transformação. As pessoas sabem: eu sei onde ele estava, eu sei como ele fedia, eu sei como como a droga deixou. E eles dizem: agora Cristo transformou a minha vida. Por isso precisamos dessas etapas e precisamos fazer deles discípulos multiplicadores. Próximo. Algumas, isso em 2018, pessoas atendidas 69.090, cafés da manhã 33 mil, aí tem alguns números, gente, para vocês poderem entender. Estamos fazendo, mas estamos fazendo pouco. Nós damos oportunidade de banho, lembre-se, vem para participar conosco, mais ou menos 150 pessoas na hora do café da manhã, e alguns ficam para tomar banho. Nós só podemos dar banho para pessoas, 60 homens e 30 mulheres, terças, quintas e sábados. Por quê? Alguém me disse: por que vocês não permitem banho para todo mundo, todo dia? Simples. 60 homens e 30 mulheres são 90 pessoas. Em 3 vezes por semana, são 270 pessoas por semana. 4 semanas, são mais de 1.000 banhos por mês. Mais de 1.000 banhos por mês, e troca de roupa são 1.000 kits de roupa, 1.000 camisas, 1.000 calças, 1.000 roupa interior, 1.000 sapatos. De onde a gente vai tirar isso, gente? Nós não temos fábrica de roupa, não. Nós dependemos da visão da igreja, de entender que nós precisamos agir com compaixão e graça, olhar o indivíduo e não ficar indiferente. A igreja está ajudando sim, mas nós precisamos nos unir para fazer uma diferença relevante nesse mundo. Relevante. Olha, esses números, olha, café da manhã, nós damos café da manhã, café com leite, 2 ou 3 pães. Gente, só em pensar 2 ou 3 pães, para 150 pessoas, é pãozinho à beça. E Deus tem provido ao longo de 10 anos, mas nós estamos fazendo pouco. Precisamos fazer mais. Precisamos perguntar ao Senhor: o que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer para continuar avançando nesse desafio de ajudar pessoas a sair das drogas, aqueles que querem ter uma oportunidade? Alguém fez um cálculo para nós ao longo desses 10 anos de Cristolândia, e se calculou de que o custo de uma pessoa interna é de mais ou menos R$20 por dia. Nós temos capacidade para quase 300 pessoas. Nós precisaríamos de mais ou menos R$6.000 por dia para poder manter só as Cristolândias do estado de São Paulo. Sabe quanto o governo investe no trabalho Cristolândia? Vocês já me ouviram falar, então não vou falar nada. Né? Não? Nada, o governo não coloca nada. O governo do prefeito Dória chamou o pastor Fernando Brandão, que é o diretor da Junta de Missões Nacionais. Eu sou o coordenador do estado de São Paulo, junto com minha esposa, para uma reunião, porque eles queriam que a Cristolândia fosse o plano de governo para poder solucionar a questão da Cracolândia. E eles falaram: olha, nós vamos dar para vocês um albergue com capacidade para 1.000 pessoas, carro, equipamento, sustento para os obreiros, com uma única condição: a Bíblia não pode ser o livro-texto. Sem chance. Sem chance. É a palavra de Deus que transforma o homem. É Jesus que liberta o homem através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir
A palavra. Se a gente tirar a palavra, como é que vamos fortalecer esses homens na fé? Como nós vamos fazer com que essas mulheres creiam na liberdade que há em Cristo, a libertação que existe em Cristo Jesus? Não tem como. A palavra é fundamental. Lá nós não usamos remédio. Lá nós usamos BO. Bíblia e oração. E da crise de abstinência neles, dá crise de abstinência. E quando ele fica nervoso com crise de abstinência, o que ele tem que fazer? Bíblia e oração. Vai lá para o teu canto, meu irmão, vai orar, vai perseverar, vai lutar com o Senhor, segura e pede a bênção para que o Senhor te dê vitória sobre essa crise de abstinência, e o Senhor dá. Pode passar. Aqui nós temos alguns batismos. Nós vamos completar 10 anos de Cristolândia e vamos ter um culto especial dia 9 e dia 10. Dia 10 nós vamos ter batismo, vamos ter 26 batismos de pessoas saindo das drogas e saindo da Cracolândia. Próximo. Aí são alguns dos rapazes recebendo o seu certificado de batismo e dando testemunho público de Jesus é o Salvador de suas vidas, da unidade de Nazaré. Próximo. Essa é a frente da missão na Cristolândia. Todos os dias, aí abre o portão para tirar a Kombi e eles estão dormindo ali, nessa situação. E eles dormem aí para poder pegar número para tomar banho, para poder participar do culto e participar do café da manhã, mas dormem aí também porque eles se sentem seguros perto da missão Cristolândia. Meus irmãos, não são todos os que querem ser ajudados, mas nós precisamos ajudar aqueles que querem, porque se nós não ajudarmos, quem vai ajudá-los? Quem vai fazer a diferença? Como eles poderão sair do buraco onde eles se enfiaram? Jesus é quem liberta, é quem faz a diferença, mas precisamos uma estrutura para poder ajudá-lo nesse processo de recomeço. Próximo. Este é o Cleiton. Cleiton, ele é motorista. Ele é o nosso motorista. Ele tem 1 ano e 7 meses que está conosco. E começou a dirigir a Kombi, porque nós precisamos de alguém que tenha a categoria D para dirigir há mais ou menos uns 6 meses. Ele já estava há quase 1 ano conosco na unidade e ele disse: pastor, a minha carteira venceu e eu preciso renovar. E ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo porque na Cristolândia ele nunca tomou nenhum remédio e ele sabia todas as drogas que ele tinha usado. E ele tinha que fazer, para tirar a carteira profissional, ele tem que fazer o exame toxicológico. Ele estava com muito medo. Aí ele pediu para que estivéssemos orando por ele. Fez os exames. No dia em que ele voltou, ele parecia uma criança. Ele corria, ele mostrava o documento para todo mundo. Olha só. Eu não sei se vocês conseguem. Dá para ler, não dá? Anfetamina, negativo. Cocaína, negativo. Êxtase, negativo. Maconha, negativo. Metanfetaminas, negativo. Opioides, negativo. Quem foi que limpou a vida deste homem? Jesus. Jesus fez a obra. Não foi remédio, foi Jesus. Ele estava limpo, e ele está limpo. Ele estava conosco ontem no casamento de um outro aluno que completou o processo, casou, reconstruiu a sua vida, está reconstruindo a sua família. Deus lhe deu de novo a possibilidade de ter essa categoria. Aí lá, 25 de março de 2019, recente, renovou a sua carteira e ele está já se preparando aí para completar o seu processo. Ver o caído e não ficar indiferente é quando nós identificamos o próximo, quando nós verdadeiramente identificamos aquele que está vivendo o que ele aprendeu nas Escrituras. Ser indiferente, mesmo sendo religioso, não faz você um exemplo conforme o que Jesus está nos mostrando nesse texto. Você quer ser um exemplo? Segundo o que Jesus está nos mostrando, nós precisamos vencer a indiferença. Nós precisamos largar de lado os nossos preconceitos. Usuário de droga é ladrão, é bandido. Não, eles roubam também. Já roubaram o celular meu. Deixei em cima do escritório lá, quando eu voltei, ele já não estava mais. O celular já havia caminhado por outros rumos. De dentro da Cristolândia.
Aí o que nós vamos fazer? Fechar a Cristolândia porque eles nos roubaram? Não, eles agem segundo a natureza deles. Nós agimos segundo a natureza de Cristo, que transformou as nossas vidas. Tive uma situação muito interessante relacionada com isso, e eu não sou o único, eu estou contando uma experiência minha para poder ilustrar aquilo que está acontecendo. Uma das senhoras que estava sendo atendida foi tomar banho e não gostou da cor da blusa que tinham dado para ela. E ela veio brigar comigo, falei, não, essa cor eu não quero usar. Falei, gente, a gente não tem um bazar para você escolher a cor. Nós temos essa no seu tamanho para poder lhe oferecer. E ela falou, não quero porque não sei o quê. Gente, eu tinha pastor visitando, gente de outra igreja estava conosco ali na missão. E ela fez um escândalo, me chamou de uma série de coisas que não convém dizer. E saiu. Isso era mais ou menos às 10h30. 15 para o meio-dia, as pessoas começam a entrar para poder se preparar para o almoço. Aí eu dei uma volta no salão e olhei e falei, olha quem está lá. Ela estava lá emburrada, ainda estava emburrada, com a camiseta na cor que tinham dado para ela, e sentada lá para almoçar conosco. Aí um dos rapazes disse, pastor, o senhor quer que eu te diga alguma coisa? Eu falei, não. Ela agiu segundo a natureza dela. Nós temos que agir segundo a natureza de Cristo. Ele nos transformou e o amor de Cristo nos constrange para poder mostrar para ela de que nós queremos que a vida dela seja diferente. Se nós devolvemos mal por mal, que diferença nós estamos fazendo? É difícil, mas nós não podemos ser indiferentes. Se queremos viver o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos vencer a indiferença. Nós precisamos vencer o nosso orgulho. Nós precisamos olhar as pessoas como pessoas que foram, pelas quais Jesus também morreu. Alguém me perguntou se o problema da droga tem solução e se nós solucionamos o problema da droga. Eu falei, não, a gente não trabalha com o problema da droga, a gente trabalha com pessoas. E a gente trabalha com o problema das pessoas. E o problema da pessoa é o pecado. E quando ela vence o pecado, e quando ela se aproxima de Cristo, a vitória. Ponto, eu tenho sentido o amor de Cristo para com os caídos. São pessoas, eles estão parecendo lixo, são tratados como lixo. Gente, no final do ano passado, vocês ouviram o que aconteceu no Carrefour. Vocês lembram o que aconteceu no Carrefour? O que aconteceu? Mataram um cachorro. Foi mais de 1 mês e meio saindo pela televisão a questão de que se matou um cachorro. Ninguém deve andar matando cachorro e eu sou contra que matem os animais ou maltratem os animais. Mas o que aconteceu? Vamos relembrar a história. Um cachorro de rua entrou no verão de São Paulo dentro do Carrefour que está fresquinho. Aí o vigilante tira o cachorro para fora, porque é cachorro de rua e o problema dele vai para fora. O cachorro sabe que lá dentro está mais fresquinho, volta para dentro do Carrefour. E tirou, e esse processo aconteceu algumas vezes até o momento que ele perdeu a paciência, pegou um cabo de vassoura aí, matou o cachorro. E isso foi uma comoção nacional pelos meios, por mais de 1 mês e quase meio, que até o Carrefour teve que fazer uma série de declarações e investimentos em organizações que trabalham com animais de rua para poder minimizar o problema que isso tinha causado. Agora em março houve uma manifestação dentro da realidade da Cracolândia, ali da Praça Júlio Prestes. No meio da manifestação, um policial puxou o revólver e deu um tiro na cara de uma mulher. Alguém soube disso? Uma pessoa morreu com um tiro na cara de um soldado, de um policial, e ninguém se percebeu, ninguém se preocupou, ninguém deixou essa notícia sequer passar pela mídia. Nós estamos perdendo a noção. Nós estamos dando mais valor ao animal do que à pessoa. Nós precisamos cuidar de tudo que Deus criou. Mas Jesus não morreu por animais, Jesus morreu por pessoas. Jesus ressuscitou por pessoas. E venceu a morte para que pessoas fossem verdadeiramente livres. E nós precisamos entender que o amor de Cristo é quem nos move a não sermos indiferentes com pessoas, mesmo que elas estejam parecendo lixo, mesmo que elas estejam comendo do lixo, mesmo que elas estejam cheirando como lixo, continuam sendo pessoas.
Você pode pegar um bilhete de R$100 e encharcar em barro, deixar o barro secar. Não dá nem para ver a cor do bilhete. Mas se você lavar, ele continua tendo valor de quê? De R$100. Você pode encharcar o homem no mais profundo da lamaçal da droga, da prostituição ou do que for. Mas se o sangue de Cristo lavar esse indivíduo, ele continua sendo uma pessoa por quem Jesus morreu e quer libertar. Há muito para ser feito. Somos poucos. Mas se nos somarmos, podemos fazer a diferença. Precisamos vencer a indiferença. Precisamos viver o amor de Cristo às outras pessoas. E convido vocês a, se querem se somar no projeto Cristolândia. E aí é um convite, eu não estou... Para que nós possamos ajudar, a gente precisa de recursos. Eu tenho uma fichinha ali, que se chama ficha do PAN, que a gente chama. A partir de R$30, R$30 por mês, você pode ajudar-nos a poder fazer a diferença. Se cada um puder colocar R$30 por mês, R$1 por dia, a gente pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Se você não pode, não se preocupe. Deus proverá, cremos nisso. Mas se Deus tocar no seu coração e você disser, eu quero me somar, eu não quero ser tão indiferente, eu quero dar contribuição dos meus poucos pães e peixes, para que alguma coisa possa ser feita na vida dessas pessoas, eu quero ajudar. Mas também queremos pedir para que estejam orando, porque sem oração a batalha é difícil. São pessoas agarradas, presas nas garras do inimigo. E é batalha espiritual diariamente, que nós precisamos vencê-la em oração. E contamos com as orações dos irmãos. Eu estarei à porta depois, se alguém quiser nos ajudar, tem a possibilidade. Mas eu gostaria de pedir para que os irmãos orassem. Quero convidar vocês aqui, neste momento, façam um desafio diante de Deus. Eu quero somar, acrescentar aos assuntos que eu estou orando, o Ministério Cristolândia. Porque tem investido em resgatar vidas do mais profundo lamaçal do pecado. Você quer orar por isso? Eu quero fazer um convite. Se você quer acrescentar aos motivos de oração que você tem durante o dia, a Cristolândia, fique de pé onde você está e diga ao Senhor, eu faço um voto hoje, Senhor, de orar, ser um intercessor por esse ministério. Aonde você está, fique em pé e o Senhor sabe do seu voto e nós vamos orar. Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor, por tua igreja, que tem abraçado o desafio de missões, de levar a tua palavra até os confins da terra. Senhor, a tua igreja é composta de pessoas, e cada uma destas pessoas, Senhor, necessita a ação do teu Espírito em suas vidas para que sejam comprometidas e vençam, Senhor, a indiferença para com os que estão caídos, Senhor. Dá vitória na vida de cada um dos que estão de pé e sejam verdadeiros valentes guerreiros em oração, fazendo a diferença neste tempo, Senhor, para que pessoas sejam resgatadas das drogas, sejam ajudadas como refugiados, sejam resgatadas das ruas e da miséria, Senhor, e conheçam a libertação, a vitória em Cristo Jesus, se transformem em discípulos multiplicadores e que levem a verdade de Cristo até os confins da terra, Senhor. Ó Pai amado, que mais pessoas possam ser libertas das garras do inimigo, Senhor, possam romper cadeias, Senhor, contra as drogas, Senhor, e que as crises de abstinência não sejam vencidas com remédio, mas sejam vencidas na dependência e na oração e na leitura da tua palavra e em Cristo Jesus, Senhor. Ajuda a tua igreja a ser um exército que marcha de joelhos para fazer a diferença nesse tempo. É o nosso clamor em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Pode assentar.